Olá, tudo bem? Boa noite. Eu sou o Roliski, sou o ancião dessa igreja. Você que está nos assistindo aqui também pelo YouTube, pelo nosso canal no Facebook. Temos irmãos aqui atrás da câmera. Assim como estamos, vamos fazer uma oração então. Santíssimo Deus, nós cremos em milagres e estamos aqui na tua casa para poder ouvir mais e mais os milagres que realizaste na vida de tantas e tantas pessoas, não só na Bíblia, como pessoas do nosso tempo, contemporâneas, Pai. Te pedimos que o teu Santo Espírito agora venha iluminar o pregador e que ele, Pai, não venha falar dele, mas ele venha falar estritamente de ti, Senhor. E que a sua luz, o teu Santo Espírito o ilumine. E que essas mensagens que forem faladas por ele através do teu Santo Espírito venham calar fundo em nossos corações. Te pedimos todas essas bênçãos, não por nós, mas por Jesus Cristo. Amém. Continuando então, eu quero chamar aqui o irmão Marcos Santos, da Igreja Monte Belo. Seja bem-vindo mais uma vez. Está com você. Estamos aqui para ouvir. Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado. É sempre uma satisfação muito grande poder estar aqui na Igreja de Bom Sucesso. Poder compartilhar um pouco da Palavra de Deus, poder falar um pouco daquilo que Deus nos deu. Poder pegar e falar aqui, numa igreja tão querida como a Igreja de Bom Sucesso. Não sei se eu dou boa tarde, não sei se eu dou boa noite. Isso fica a critério de quem está assistindo agora, dos irmãos aqui. Mas para mim ainda é boa tarde. Boa noite vai ser daqui a pouco. Boa tarde. Quantos aqui já tiveram algum propósito na vida? Acho que todo mundo já teve algum propósito. Casamento, faculdade, comprar um carro, fazer algo. Toda a nossa vida é cheia de propósitos. Sabe o que é mais interessante? Deus tem um propósito para cada vida, para cada pessoa que está aqui, para cada pessoa que está escutando essa mensagem. Mas pode ter certeza, o maior propósito que Deus tem para ti nessa noite é a sua salvação. Maranata, O Senhor logo vem. conta a história que havia um certo rapaz. Ele tinha tudo para dar certo e às vezes tudo para dar errado. Não se preocupe, eu não estou repetindo um sermão. Estou falando de outro personagem. Se você pensar em José, não foi esse personagem que eu estou falando. Mas poderia falar, temos muita coisa para explorar da vida dele, mas essa noite vamos falar de outro personagem. Um personagem tão bom quanto ele. Ele tinha tudo para dar certo, por quê? Ele vivia num tempo onde Deus falava através de profetas. E ele era um profeta. Só que ali ele estava se sentindo só, porque dava a impressão que todas as pessoas que também eram profetas tinham abandonado a fé. Talvez naquele momento era o momento mais escuro que havia na época de Israel. Ele era uma pessoa que muitas vezes as pessoas reconheciam ele pelas próprias vestimentas. Usava roupa de couro, se alimentava de mel silvestres. Se você está pensando em Elias, parabéns, é de Elias que eu estou falando. Porque Elias tinha tudo para dar certo. Porque ele falava diretamente com Deus. E Deus falava diretamente com ele. Então ele tinha tudo para dar certo. Por que tudo para dar errado? Ele vivia num ambiente que não era muito propício às pessoas que realmente tinham a Deus no seu coração. Por quê? Ou você adorava Baal, ou você adorava a Deus e pagava com a própria vida a adoração. Desde o tempo que não havia pecado, não havia ainda terra no céu, o grande tema e a grande discórdia sempre foi o quê? A adoração. Ou você adora a Deus, ou você não adora. Assim foi no céu, assim foi no Jardim do Éden. O grande tema do Jardim do Éden também foi a adoração. Ou você adorava a Deus, ou não adorava. E durante todo esse tempo, sempre esse foi o grande tema da Terra. Durante todos esses 6.000 anos que nós temos de existência. Sempre foi a adoração. E eis que agora Elias tinha que realmente envolver o povo de Deus à verdadeira adoração, ao Deus vivo, ao Deus de Israel. Eu acho interessante que há uma lógica em tudo isso. Qual é o desafio que nós temos? Realmente fazer as pessoas acreditarem que adorar a Deus é o melhor caminho. Isso daí é desde a Idade Média, sempre houve esse tipo de desafio. Havia um personagem, um gênio da Idade Média, praticamente. Seu nome era Blaise Pascal. Quantos aqui já ouviram falar de Blaise Pascal?
Blaise Pascal é um grande gênio da época toda. E ele teve um desafio. As pessoas gostavam de desafios na época dele. E ele propôs um desafio. Ele falou que era muito mais lucrativo crer em Deus do que não crer. Mas agora, como as pessoas gostavam de pensar, elas ficaram pensando, como é que crer em Deus vai ser mais lucrativo do que não crer em Deus? Então, por curiosidade, elas foram lá conversar com ele e saber por que é mais lucrativo crer em Deus do que não crer. E ele pegou e disse, mais lucrativo por quê? Se eu não crer em Deus e você não crer, você for ateu e não crer em Deus, o que vai acontecer? Eu e você vamos viver a nossa vida. Vamos casar, vamos fazer faculdade, vamos comprar nosso carro, vamos fazer tudo e no final da vida nós vamos morrer, vamos para a sepultura. Nós empatamos. Mas agora uma pergunta. Eu crendo em Deus e você não crer. E se Deus existir? Quem empatou? Quem perdeu e quem ganhou? Então foi esse o desafio que Blaise Pascal colocou. Será que é mais lucrativo crer em Deus ou não crer em Deus? E agora Elias ele tinha esse desafio de trazer para as pessoas essa mensagem. Em quem que você vai crer? No Deus vivo ou no Deus morto? Em Deus que criou a terra, os céus, a terra, o mar, tudo que há neles? Ou em Baal, que não criou nada? Era esse o grande desafio que ele tinha. Era o propósito da vida dele. Mas agora uma pergunta que eu faço. Antes vem o propósito ou vem os recursos antes? Antes de você casar, você pensa em todos os recursos que você tem que ter para casar ou você casa e depois adquire? Antes de você fazer uma faculdade, você já tem todo aquele dinheiro para fazer a faculdade? Ou você vai adquirindo aos poucos, você inicia e depois faz? A primeira coisa que você faz antes de alcançar um propósito é decidir. Primeiro você decide por Deus e depois você vai seguindo. Porque os recursos vêm de Deus. A Bíblia mesmo diz, o ouro e a prata é do Senhor. E agora, Elias ali estava sozinho, mas ele tinha um propósito na sua vida, ele tinha que alcançar. A mensagem dele tinha que pregar. E uma coisa é certa, Deus sempre dá as melhores batalhas para os seus melhores soldados. E agora estava lá. Havia um certo homem, ele era um gênio também. Thomas Edison. Todos aqui já ouviram falar de Thomas Edison? Para quem não está muito familiarizado com Thomas Edison, ao você olhar para a lâmpada, pode ter certeza, foi ele que inventou. Rádio também. Telefone. E antes dele inventar a lâmpada, ele fracassou durante 700 vezes. E sabe o que ajudou ele a criar a lâmpada? A sua mulher. Porque ela falou, por que você não desiste? Só tem vácuo na tua cabeça. Daí ele pegou e associou vácuo. Tá aí, vou colocar vácuo na lâmpada. E foi aí que ele descobriu a lâmpada. Através da sua mulher, no empurrãozinho da sua mulher. Antes vem o propósito, depois os recursos. Mas eu gostaria de ficar um pouquinho na história dele, que eu acho muito fantástica a história dele. Thomas Edison, ele não é só conhecido por ter inventado a lâmpada, ele é conhecido também por ser um grande empreendedor. Ele tinha uma fábrica, provavelmente uma fábrica de celulose na época. É que ele dava muito dinheiro. Só que, porém, um dia, a sua fábrica, durante a madrugada, ela começou a pegar fogo. E agora o seu filho, percebendo fogo, começou a correr para um lado, para o outro. Vou pegar e procurar meu pai. Meu pai deve estar desesperado, olhando para a fábrica, tudo. Pelo menos vou poder consolar a ele. Às vezes um conselho de um filho vale mais que um conselho de muitos amigos em volta. O conforto que ele traz, de um parente, de uma pessoa que vive conosco. E lá ele começou a procurar. E ele, quando acha seu pai, ele tem uma grande surpresa. Ele não vê o seu pai desesperado porque a fábrica dele estava pegando fogo. Se caso a casa de algum amigo, de algum parente, pega fogo, provavelmente, quando você encontrar esse amigo, você vai encontrar ele chorando, desesperado, de um lado para o outro, acusando a Deus, por que Deus permitiu isso? Mas agora Thomas Edison, ele olha para a fábrica, pegando fogo, olha para o seu filho se aproximar e fala o seguinte para o seu filho: chame a sua mãe. E ele não entendeu por que eu vou chamar minha mãe para ver a fábrica do meu pai pegar fogo. Geralmente nós queremos as pessoas que nós amamos ao nosso lado nos momentos de vitória,
comprou um carro, já posta no Facebook, se formou em faculdade, coloca lá, mostra para todo mundo. Mas agora Thomas Edison não, chama sua mãe. E ele ficou sem entender, por que eu vou chamar minha mãe para ver a fábrica do meu pai, o patrimônio do meu pai se perder, se destruir? Ele fala o seguinte: chama sua mãe porque ela jamais verá um fogo como esse. Chama a maior quantidade de pessoas que você conseguirá, porque eles jamais verão um fogo como esse. Então ele começa a chegar para os seus funcionários e fala: nós vamos ter uma fábrica maior, nós vamos fazer algo maior, vamos ter mais funcionários e tudo vai evoluir. Ele olha para o time e diz o seguinte: e onde nós vamos arrumar um empréstimo num banco para poder fazer? E ali ele pega uma pedra, um casaco, enrola aquela pedra com o casaco dele e se deita e dorme. Sabe o que é mais interessante? Ele realmente fez a fábrica e continua a prosperar cada vez mais. Por quê? Antes vem o propósito, antes vem a decisão, depois vem os recursos. Primeiro você decide casar, depois você casa. Primeiro você decide entrar na faculdade, depois você entra e os recursos vão vindo. E agora, Elias, ele tinha um propósito. Ele sabia que a mensagem que ele tinha era de Deus, sabia que ele tinha que ir a fundo, sabia que aquele momento era um momento de trevas, e sabia que se ele seguisse o seu propósito, a sua vida estaria em perigo, ele poderia pagar com a sua vida. E lá estava Elias. Mas será que Deus abandonaria ele? Acredito que não. Eu gostaria que o primeiro irmão que achasse, leia com voz de trovão. Salmos 37, 25. 37, 25. Isso. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Você que está escutando essa noite, pode ter certeza de uma coisa. Se Deus deu uma mensagem para você, se Deus tem um propósito para a sua vida, pode ter certeza de tudo que será necessário para você alcançar virá. Amém. Porque a mensagem é de Deus, e não dos seres humanos. Eu acho interessante, Davi talvez era a pessoa mais certa para falar disso. Por quê? Ninguém dava bola para Davi. Nem o profeta Samuel olhou para todos os filhos, pegou e foi lembrar que havia um filho menor que poderia estar num lugar que seria considerado rei. E agora Davi fala isso daí da sua própria experiência de vida, e agora ele está velho. Não tem mais o que dizer. Ele diz: fui moço e agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência. Os propósitos de Deus são muito maiores. Os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos. E agora, eis que agora Elias tinha um propósito. Mas como é que ele sozinho vai pregar para as pessoas? Vai poder dizer: e agora Deus começa a trabalhar. Vem uma seca, 3 anos e meio de seca. Agora todo mundo procurando água, ninguém achava. Acabe começa a ficar desesperado. Eis que Elias vai a Obadias, que Obadias encontra ele e fala com Acabe que eu vou me encontrar com ele. Obadias se apavora: como é que eu vou pegar e vou falar com ele? Ele vai querer a minha vida. Mas porém Elias diz: eu vou aparecer. E lá vai o Obadias e chega e fala para Acabe: realmente achei ele. E Elias aparece em seguida. Eis que Elias fala e faz um grande desafio. É mais lucrativo crer em Deus que não crer. Mas não foi essas palavras que Elias usou. Elias pegou e falou: vamos ao Monte Carmelo. E lá nós vamos ver se Deus é Deus e se não é. E sabe o que é mais interessante? A duração daquela mensagem para o povo de Israel praticamente durou uma tarde e uma noite. Porque era praticamente para ir no dia seguinte. E aquela mensagem foi tão forte que se espalhou de tal maneira que todo o povo de Israel estava no Monte Carmelo. E eu acho tão interessante isso daí. Estava todo mundo ali porque eles pensavam: bom, se é Elias, vai vir uma mensagem forte. Muita gente foi para lá, foi de curioso, porque não acreditava que alguma coisa boa poderia acontecer. Mas acreditavam: se vem de Elias, é alguma coisa grande que vai acontecer. Deus, ele sempre arruma os recursos após. O que ele espera de você? Que você decida por ele. E não se preocupe se
se vai faltar isso, se vai faltar aquilo. Porque Deus não deixa faltar. Deus não deixa propósito, Deus certeza. E Ele faz isso daí por quê? Ele quer que você cresça, um dia esteja pronto, um dia esteja no céu. Eu acho interessante que ali estava então. Mas agora uma pergunta que eu faço. Quantos, por melhor que seja, no futebol, na matemática, ou em qualquer matéria que seja de colégio, desafiaria 450 pessoas? É uma pergunta meio difícil de se responder, imagina. Se a pessoa é muito boa em matemática, uma pessoa ela já desafia, bom, eu vou ganhar dela facilmente. 2, talvez na brincadeira. 3, já começa a se tornar difícil. Mas agora vai somando. 10, 20, 50, 100, 300, 400, 450 pessoas. Era esse o desafio que Elias tinha. Enfrentar 450 pessoas sozinho. Mas agora o desafio de Elias não era enfrentar somente 450 pessoas. Não tinha só 450 pessoas, profetas Baal. Tinha mais 400 de Astarote. Então Elias estava competindo com 950 pessoas. Imagina agora um desafio. Você enfrentar em alguma categoria que você ama muito, você gosta muito, 950 pessoas. Era esse o desafio que Elias tinha na sua vida. E agora chega lá, ele monta tudo, coloca o novilho e diz, como vocês são a maioria, vocês vão primeiro fazer. Qual é o desafio? Colocar o novilho ali, o novilho tem que pegar fogo e vocês não podem fazer nada, o fogo tem que vir automático. E eles, é boa a sua palavra, ali ficaram ali durante todo o dia. Pegaram, se cortaram, correram para um lado, tiveram uma ideia, outra, pegaram, fizeram de tudo e nada. E o que acontece? No final do dia, Elias olha para eles e percebe, não, agora chegou o meu momento. Isso como se não bastasse, ele vê tudo aquilo, ele diz, se é de Deus, as coisas vão dar certo. E pode ter certeza, Deus não brinca de serviço. Deus, quando Ele dá as coisas, Ele não dá um pouquinho, metade ou um terço. Tudo que Deus dá completo, em abundância. E Elias, ele sabia disso, então o que ele disse? Eu quero que vocês coloquem água, para que ninguém possa dizer que isso não é coisa de Deus. Lá então, eles pegaram baldes d'água, colocaram água e disseram, não, eu não quero somente isso. Coloca mais água ainda. Foram lá, colocaram mais água ainda. Depois, pela terceira vez, colocaram mais água ainda. Imagina, ele deu uma vantagem para os profetas de Baal. Talvez eles estavam dizendo, bom, se o nosso seco não pegou fogo, o dele molhado jamais pegará fogo. E eis que agora Elias faz a grande oração dele, vem fogo do céu e consome tudo. E agora o povo de Israel parece que acordou no seu sono espiritual. O que me chama a atenção nessa história é o seguinte: Deus, Ele fala de acordo com a linguagem que você entende. Às vezes Deus fala a você através de um filme, através de um irmão, através de uma pessoa que você nem imaginaria que pudesse falar. Porque o maior propósito de Deus é a sua salvação. E Deus, Ele fará de tudo, nem que Ele possa diminuir o seu tamanho ao máximo, chegando no seu ouvido e falar, esse é o caminho. E o que eu acho interessante nisso aí, o que Deus quer hoje, o que Deus tem hoje para a sua vida, é a salvação. Esse é o maior propósito. Não digo que o propósito, que você não tem o propósito de um dia ter um carro, de um dia estudar, de um dia casar. Mas pode ter certeza, todos esses propósitos secundários, eis que um dia você esteja no céu. E é isso que Deus fará. E ali Elias então venceu o desafio. As pessoas começaram a acreditar na mensagem de Deus e começaram a voltar para Deus. O que é mais interessante, quem conhece a história sabe que depois Elias teve que chamar Eliseu para completar a sua missão, chamou outro, colocou um outro rei, chamou outro sacerdote. Sabe o que é mais interessante? A mensagem de Elias foi tão forte, o propósito de Deus foi tão forte, que Deus ele falou para Elias, você não ficará mais nessa terra. Agora o propósito que eu tenho para a sua vida é o céu. E sabe que Elias
ele é um grande símbolo no cristianismo, porque Elias é a esperança que nós temos que um dia o povo de Deus irá para o céu sem passar pela morte. Talvez seja esse um dos propósitos que, quando Cristo estava na terra, teve duas pessoas na transladação: Elias e Moisés. Qual é o maior símbolo de Moisés e Elias? Moisés, a garantia que os mortos em Deus irão para o céu. Sabe qual é o símbolo de Elias? A garantia que nos últimos tempos os vivos irão para o céu sem passar pela morte. Amém. E se Deus teve todo esse propósito, pode ter certeza, a sua salvação está garantida pelo céu. E a decisão é sua. Que Deus hoje Ele nos dá o dom precioso, o dom da vida eterna. E meus votos por mim e por vós é que você possa aceitar esse desafio. Você possa aceitar esse propósito. E um dia estar pronto e Deus possa dizer: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra na música, está mestre. São esses meus votos por mim, por todos vocês. E agora vamos encerrar com um hino que diz muito sobre a nossa vida e o que os propósitos que Deus tem para a nossa vida e para a nossa igreja também. Possamos sair fortalecidos daqui, com essa mensagem de Deus possa habitar na nossa vida e no nosso coração.